Olá! Boas-vindas a esta nossa explicação visual. Hoje a gente vai embarcar numa jornada histórica e geográfica colossal. É literalmente desvendar as engrenagens de um processo fascinante que mudou para sempre, de verdade, o mapa da América do Sul. Vamos lá? Certo, para começar a entender isso, a gente precisa mergulhar direto na escala imensa desse território. Por muito tempo, a presença portuguesa na América ficava meio que presa ali na costa, só de frente para o mar. Mas o que será que aconteceu para transformar aquela faixa de terra em um país de proporções continentais? A nossa rota de hoje passa por 6 marcos. 1. Jornada rumo ao interior. 2. A Amazônia e as especiarias. 3. Impactos indígenas. 4. Gado e couro. 5. A febre do ouro. E, fechando a nossa pauta, 6. Impostos e contrabando. Número 1. Jornada rumo ao interior do Brasil. A nossa primeira parada mostra o momento exato em que a colônia decide, enfim, olhar para dentro. No começo, a riqueza ficava totalmente trancada no litoral. E isso aqui ilustra perfeitamente o contraste. Aquela mancha marcante da cana-de-açúcar dominando a costa, enquanto o interior era literalmente uma página em branco. Ou melhor, um mar verde e desconhecido. Mas não ia demorar muito para as forças econômicas empurrarem essas fronteiras lá para o meio do continente. Número 2. A Amazônia e as especiarias do sertão. Esse primeiro grande polo de atração leva a gente lá para o extremo norte, para a imensidão da bacia amazônica. E o que chamou a atenção no meio da selva fechada? Dinheiro. Claro, puro interesse comercial. O foco era encontrar produtos exóticos que batessem com a lógica mercantilista da época. A estratégia era simples: extrair esses tesouros naturais que já faziam parte da rotina local e vender lá na Europa por uma verdadeira fortuna, quase como faziam com as especiarias asiáticas. E a floresta estava recheada desses tesouros: guaraná, urucum, cacau, cravo, canela, castanha do Pará e baunilha. Eram as famosas drogas do sertão. Transformar esses itens vibrantes e estimulantes em produto de exportação virou, num piscar de olhos, um negócio absurdamente lucrativo. Número 3. Impactos nas populações indígenas. Agora, toda essa busca por lucro no interior teve um custo humano e demográfico simplesmente devastador para quem já estava ali há milênios. Como entrar na selva exigia um conhecimento profundo do terreno, a mão de obra explorada foi a indígena. E para legalizar essa força de trabalho, os colonizadores usavam uma brecha terrível chamada Guerra Justa. Basicamente, era uma autorização real para capturar e escravizar grupos inteiros. Bastava alegar que eles eram hostis e pronto, a escravização estava justificada. Paralelo a isso, a gente tem o papel da Companhia de Jesus e os chamados descimentos. Eram expedições jesuítas para convencer o pessoal que morava no alto dos rios a descer para as missões. O papel histórico aqui é bem complexo e contraditório, porque por um lado eles queriam catequizar e proteger os nativos da escravidão direta, mas por outro, acabavam forçando uma mudança cultural imensa e ainda lucravam horrores com o trabalho indígena na extração das drogas do sertão. O saldo prático? Enormes vazios demográficos por onde essas expedições passavam. Número 4. O gado e a civilização do couro. Deixando a floresta um pouco para trás, a gente muda completamente de clima e desce para o nordeste e para o sul. O gado, no começo, servia de apoio para a produção de açúcar, como tração e comida. Só que tinha um baita problema. O boi comia a cana e tomava um espaço muito caro. A saída veio com a Carta Régia de 1701. Ela literalmente obrigou que a criação de gado ficasse a pelo menos 10 léguas do litoral. Foi um empurrão jogando as boiadas para o interior só para proteger o mercado do açúcar. E dá só uma olhada em como essa dinâmica vai se construindo no mapa. O gado vai rasgando o sertão e abrindo duas rotas super importantes. De um lado, o caminho do sertão de fora, ligando Pernambuco à Fortaleza, e do outro, o caminho do sertão de dentro, da Bahia até o Maranhão. E não dá para esquecer que as margens do Rio São Francisco foram absolutamente vitais para matar a sede desses rebanhos todos. Diferente do litoral escravista, a pecuária do Nordeste viu nascer uma figura diferente, o vaqueiro, um trabalhador livre. No ambiente super hostil, ele costumava receber parte dos bezerros como pagamento pelos anos de lida. Isso é muito louco para a época porque gerava uma certa mobilidade social no campo. Nasceu aí a famosa civilização do couro, com roupas, comida e uma literatura própria, perfeitamente retratada em estilogravuras de cordel como essa. Já lá no extremo sul, a pegada era outra. A gente via a formação de enormes estâncias onde o rebanho pastava solto pelos pampas. O gado gaúcho descia para as feiras do Sudeste e foi nessas estâncias que surgiram as charqueadas.
Basicamente, salgavam a carne para ela durar mais, criando uma rede que era vital para alimentar o resto da colônia. Número 5. A febre do ouro. Achar que a riqueza colonial parava no açúcar e nas especiarias seria um erro gigantesco. Vamos dar uma acelerada agora porque chegamos no Sudeste, bem na hora de uma explosão econômica gigantesca. Quando descobriram os veios de ouro em Minas Gerais, rolaram logo 2 esquemas de extração. De um lado, as lavras, que eram operações grandes, de alto investimento e com uso massivo de mão de obra escravizada. Do outro, a faiscação, que era um negócio em escala bem menor, feito por pessoas livres ali, peneirando nas margens dos rios. Para ter noção do tamanho do impacto disso, a gente precisa de um ponto de partida. No ano de 1700, um pouquinho antes desse boom da mineração, a população inteira da colônia era de mais ou menos 300 mil pessoas. Mas olha só que loucura isso aqui. Puxada 100% pela febre do ouro, a população bate em 3 milhões no ano de 1800. É um crescimento de 10 vezes. Gente vindo de Portugal cruzando o oceano, além de um movimento interno absurdo que praticamente esvaziou partes do litoral só para encher aquelas novas cidades mineiras super prósperas. Número 6. Impostos e contrabando metropolitano. Mas é claro que essa grana toda não ia rolar solta, né? A metrópole queria muito a parte dela, então montou uma burocracia gigante por meio da Intendência das Minas lá em 1702. O imposto mais clássico era o quinto, cobrando 20% de todo o ouro explorado. E não parou por aí, depois enfiaram a captação, que exigia 17 gramas de ouro por pessoa escravizada que o minerador tivesse, não importando nem um pouco se ele tinha achado ouro ou não. Com impostos tão brutais assim, a engenhosidade humana entra em cena rapidinho. Aliás, uma curiosidade. Alguém aí sabe de onde vem aquela expressão santo do pau oco? Pois é, tem tudo a ver com o pessoal tentando fugir das garras do rei na hora de pagar os impostos. Em áreas de mineração com fiscais para todo lado, tipo na região do Itacolomi, a sonegação virou praticamente uma arte. Os contrabandistas escondiam ouro de todo jeito, nas roupas, nas crinas das mulas, no cabelo de indivíduos escravizados e olha só, até dentro de imagens religiosas entalhadas em madeira oca, imagina procissões inteiras passando pelos postos de fiscalização carregadas de fortunas ilegais, tudo disfarçado de devoção. Simplesmente genial, fala a verdade. E é com essa reflexão que a gente vai encerrando a nossa jornada. Um interior que antes era intocado pelas cartas europeias foi sendo rasgado, mapeado e explorado por causa da busca frenética por especiarias, couro e ouro. E o que fica para a gente pensar é o seguinte: se foi a busca por riqueza que desenhou tudo isso, de que maneira essas rotas e artimanhas do passado continuam definindo as nossas fronteiras e o nosso jeito de viver hoje? O chão que a gente pisa agora foi moldado exatamente aí, no passado. Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente. Até a próxima.